Sejam bem-vindos à Capadócia, também conhecida como Capadóquia. Agora vamos conhecer a cidade subterrânea. Na Capadócia deve existir 300 cidades subterrâneas. Em cada cidade subterrânea deviam morar mais ou menos umas 1000 pessoas. No geral, eles fizeram essas cidades para se esconder de alguém que estava atacando eles. Por exemplo, os cristãos moraram aqui para se proteger dos romanos. E outros povos também tiveram que usar as cidades subterrâneas para se esconder de algum povo que podia atacar e botar essa população em perigo. Eu falei 1000 pessoas, mas algumas cidades subterrâneas chegavam até uma população de 20 mil pessoas morando aqui, embaixo da terra. A Capadócia fica numa região que é uma encruzilhada de rotas comerciais. Ao longo dos séculos se tornou alvo de contínuas invasões. E você, se for inteligente, sabendo que a tropa inimiga era maior e mais forte, o que você faria? Lutaria ou se esconderia? E essa região tem essa pedra vulcânica chamada de tufo calcário. Ela é dura por fora, mas por dentro ela é muito fácil de se cavar. Por isso, foram construídas as cidades subterrâneas, onde as mais antigas podem remontar aos tempos dos hititas, há mais de 3.000 anos. E o mais legal é que a maioria dessas cidades subterrâneas ainda nem foram descobertas. Ao entrar na cidade, a primeira sala ficavam os animais, porque depois a coisa funilava. Olha o tamanho da entradinha aqui. Nossa! Os antigos eram anões? Não, eles não eram anões. É que na verdade eles fizeram esses túneis para dificultar a entrada de invasores. Quem quisesse atacar tinha que ser pequenininho. Se o cara fosse grande, forte que nem eu, não ia entrar. Aham, só tá faltando um pouco de whey protein aí. Mas é muito cara de pau. Eles fizeram chaminés aqui para entrar ventilação lá de fora e usavam para iluminação tochas aqui que eles colocavam nessas entradas aqui. E gente, tem muitos andares aqui, parece que tem 5 andares a gente pode visitar e tinha mais um monte que nem dá para ver. E é desde 1965 que cidades como essas estão abertas para visitas, chegando até 9 níveis de profundidade, com quase 100 metros. As cavernas também tinham grande vantagem de... Ai, esqueci a palavra. Muito bem, que orgulho eu tenho de você, hein? Seu único trabalho era decorar o texto, contar a história, e você não conseguiu. Vamos melhorar isso aí, hein? Pegar leve com a cachaça, e falando em cachaça, olha isso. Aqui atrás uma adega que eles faziam vinho aqui mesmo, guardavam nos baldes. A caverna também tinha a vantagem de equilibrar a temperatura. Então no verão, que lá fora era muito quente, aqui ficava fresquinho, e no inverno muito gelado lá fora, e aqui o ar super razoável. Então assim, aqui eles pisavam na uva, aí o líquido já escorria para cá, ó. Ficava nessa região e depois era armazenado no pote ali. Olha que maravilha. Ai, meu Deus. É pra cagar? Não. Muito funcional. Esse túnel para comunicação, era para falar com abaixo, mas também numa situação de emergência para fugir-se. Vocês viram, né? A comunicação. Pessoal, os romanos estão chegando, corre! Aqui eram defesas. E essa comunicação era muito importante, já que as cidades eram enormes, algumas chegavam a 8 quilômetros de extensão. Imagina só, dá pra fazer uma maratona aí dentro. O duro é que é em forma de labirinto, de propósito, para confundir os invasores. E agora, vou pra direita ou pra esquerda?
Ai, meu Deus. Mas pra correr nessa maratona subterrânea, você teria que ser pequenininho. Dos muitos andares, apenas 4 estão abertos ao público. Os outros estão reservados para pesquisas arqueológicas ou antropológicas. Devo eu invadir a área proibida? Eu sei que vocês vão falar que sim. Eu já conheço vocês, mas vocês falam isso porque não são vocês que vão ficar presos depois de uma prisão turca, né? Olha, estão vendo aqui atrás uma porta. Se os romanos, vamos invadir, eles fechavam a porta aqui. Só que eu não vou conseguir empurrar porque pesa quanto? 800 quilos? 800 quilos, acho que... Não vi. Não. Apenas essa cidade tem 600 portas. 600 portas! Eu quero ver quem que tinha força pra abrir e fechar essa porta. Acho que por isso que eles chamavam de troglotitas os hititas que moravam em cavernas, porque tinha que ser forte mesmo pra abrir isso aí. Nossa, descansar. Nossa! Foi em 1963 que acharam esse formigueiro humano, ou melhor, a primeira cidade subterrânea. Olha a felicidade da Guta comemorando a vantagem de ter os seus 1,49 de altura. Aí, você chega no lugar que não tem nada. Poderia ser uma salinha pra despistar os invasores, ou quem sabe a salinha do acasalamento, sei lá, alguma coisa assim. E os túneis não acabam. Nossa, vou dar trabalho pra minha fisioterapeuta, viu, depois dessa viagem. Alguns estudiosos acreditam que povos ainda mais antigos usaram essas cavernas há 12 mil anos. Será? E se prepara, hein? Dá uma alongada antes, senão você vai se arrebentar, tipo eu, parecendo um velho. A vingança dos pequenos. Os habitantes da caverna chegavam a ficar até 6 meses aqui. Nossa, pra mim já deu. Bora pra próxima atividade? Tradição milenar aqui são os potes de cerâmica. Agora a gente vai numa fábrica aprender como é que é feito esse trabalho. Vamos ver uma demonstração de como o barro é trabalhado até virar um jarro. É meio Ghost, né? Um processo super manual, igual dos seus antepassados. A cerâmica aqui é feita com essa argila vermelha, que é do rio deles aqui, que é o Rio Vermelho. Ó. O que esse cara tá fazendo? Será que vai poder mostrar nesse horário? Pelo amor de Deus, hein? Se comporta aí, que senão o YouTube dá creu em nós. E essa cerâmica já era feita aqui há 4 mil anos pelos hititas, que viveram aqui em 2000 a.C. A técnica é velha, falou que é dos primos dele das antigas aqui. A gente fala muito dos hititas aqui na Capadócia. Eram os mesmos que invadiram o Egito, que lutavam com os egípcios. Você assistiu os programas do Egito? Estão muito legais também, hein? Depois assiste aí no canal. Olha eu tomando o chá turco. O chá turco ou o café turco é cortesia, viu? Pode tomar que é de grátis. Aí eu gosto muito. Minha cara animadão aí, curtindo muito. Eu não quero ver, eu quero fazer. Será que eles deixam? Ele é muito habilidoso. Eu, já tinha quebrado o vaso no primeiro. E aí cada pessoa tem a sua especialidade. Ele é o mestre das formas, né? Tem o outro que é o mestre da pintura, tem o mestre da venda, né? E quando ele sabe fazer tudo, ele vira o grande mestre. Mas em toda a Turquia só existem 8 grandes mestres, né? Você quer ser um grande mestre ou não? Não. E olha, ele já falou, não tem competência, nunca vai ser. Não podemos encontrar muito grandes mestres aqui. Não podemos todos. Desvalorizou você, eu pedi a demissão. Mas que falta de fé foi essa? Agora vocês vão conhecer o verdadeiro grande mestre. Querem ver a minha habilidade fazendo vaso? Bora! É muita coordenação.
Mais rápido. Fernando, assim que você é retardado. Colocar a pena mais Não, você tá sendo retardado. A Guta me esculachou, achou que eu tava zoando. E eu não tava não, é muito difícil fazer isso mesmo, juro. Você pode começar suave, assim. Sim, comece. Para fazer mais fina que a Dina. Sim. Olha eu fazendo com todo cuidado pra não decepcionar a Guta. E para ela, pode mostrar dentro. Olha aqui dentro também. Que legal. O mestre dos mestres, descoordenados. É, mestre dos mestres da descoordenação. Mas olha que legal o trabalho dos profissionais. Aqui atrás é um objeto bem diferente que eu nunca tinha visto. Esse é o pote de vinho dos hititas. Esse arco aqui simboliza o sol. Aliás, simboliza tanto para os egípcios, como até para os maias e para os hititas também. E eles fizeram esse pote, você pode colocar ali entre os seus braços e servir o vinho, ou tomar. Tudo sozinho. Pô, isso aqui é vinho pra caramba, hein? Dá pra uma festa boa esse aqui. E aqui atrás as peças do grande mestre. Ou seja, deve ser tudo mais caro aqui, né? Ismail. Parabéns, grande mestre. E depois de conhecer o artesanato, vamos dar mais uma volta na Capadócia para eu contar mais uns segredos aqui da região. Esse lugar aqui era uma vila grega, moravam uns gregos aqui. Como o lugar ficou com risco de desabamento, eles expulsaram o pessoal que morava aqui e agora tá meio abandonado. Para todo canto que a gente olha, a Capadócia tem uma vista única, parece que a gente tá em outro planeta. Havia uma lenda urbana que Star Wars tinha sido filmado nessa região, mas é fake news. Não foi filmado aqui, é só parecido, mas não foi. Star Wars foi filmado na Tunísia, nos desertos dos Estados Unidos e de Abu Dhabi. Mas por aqui, infelizmente, não foi filmado não, mas super podia. Olha esse cenário, gente, parece realmente filme de ficção científica. Mas pra onde que a gente tá indo? Estamos indo pro Museu ao Ar Livre de Goreme, cheio de igrejas e mosteiros. Existem entre 400 e 600 igrejas nessa região, por isso não vai caber nesse episódio, então eu vou deixar pro próximo. Já se inscreve no canal e nos vemos no próximo, hein?